Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui mais uma vez para trazer um pouquinho mais de informação, né? Na verdade, eu tento fugir desse processo, mas não tem como, né? Acho que as chamas gêmeas aí de plantão vão me entender. Quando a gente tem uma missão a cumprir, não tem por onde fugir. E esse foi um dos temas que eu falei no vídeo passado, né? Que foi falando sobre contrato encarnatório. E hoje eu vou continuar falando de contrato encarnatório, porém direcionado para as chamas gêmeas, né? Para maior entendimento. Não sei toda a verdade, não sou dona da verdade, sei apenas o que eu experiencio enquanto, né, a divina feminina na dinâmica e as informações que vão chegando até mim a partir dos meus mentores, né? Então, eu vim discorrer um pouquinho sobre esse contrato. O que acontece? A gente prepara, né, como eu já disse no vídeo anterior, a gente prepara o nosso contrato juntamente com os mentores e os espíritos celestiais lá, né, que estão no astral, trabalhando nessa área, nesse setor, né, de contratos, e a gente prepara o nosso contrato para a encarnação. Só que as pessoas em si que estão em dinâmica, né, os espíritos que estão em dinâmicas, não são todos, né, é uma galera assim meio seleta, né, vamos colocar assim, não que são pessoas especiais, espíritos especiais, nada disso. Mas acredito que foi, né, designado uma parte, aí, uma minoria para viver esse processo nesse momento de transição planetária, pela importância que tem essas uniões nesse momento de transição, né? A união das polaridades, né, DF e DM, ela é de uma grande contribuição para a ascensão da Terra, né? Então a gente veio com essa grande missão, com esse desafio, eu vou colocar essa palavra, um desafio, porque é um desafio viver esse processo da dinâmica, mas também com uma grande missão, né? Que é ajudar a Gaia, né, a ascensionar, né? Então a gente está aqui vivendo esse processo, tá? E como que tudo isso começa, né? Dentro do nosso desse preparatório de encarnação, tem uma parte designada para a dinâmica, né? A encarnação da dinâmica, onde vai envolver as duas polaridades, o DM e o DF, né? Então, dentro desse contrato, vai ser colocado ali tudo que o DM e o DF precisa viver, passar para chegar à união. Inclusive, quem vai despertar primeiro para a dinâmica, né? Normalmente é a DF, não é uma regra geral, mas o que eu tenho percebido por aí afora, assim, né? Assim, acompanhando outros casais, outras pessoas, é que muitas vezes quando o DM desperta, na verdade ele é a polaridade DF, né? Ele é a energia Yin. E aí acontece todo esse despertar. Bom, então na preparação desse contrato é definido todas essas coisas. Tudo que precisa ser depurado, né, pela DF ou DM, não vamos colocar simplesmente DF, mas quando eu citar DF é porque na maioria é a DF que está, né, nesse direcionamento. E um questionamento que já me veio é quem está direcionando a dinâmica? É a DF? Porque a gente fica com a sensação, enquanto DF, que somos nós, porque nós despertamos, porque nós passamos por todas as curas. Mas será que somos nós? Fica aí uma pergunta, né? Como reflexão. Será que somos nós ou é o DM? Que mesmo inconsciente na dinâmica, ele sinaliza para nós através do espelhamento o momento que cada cura precisa acontecer de cada coisa, né? É fato que o nosso maior papel aí dentro dessa dinâmica é a cura das feridas, né? Para acontecer a união, precisa se trabalhar as feridas emocionais. Isso já é certo, todo mundo já sabe disso, né? Bom, nessa preparação desse contrato, colocado exatamente essas coisas. Quais relacionamentos kármicos que precisamos viver antes
do despertar, se existe algum relacionamento kármico a viver depois do despertar da DF, se a DF precisa se conectar com alguma alma gêmea que a impulsione, ou vice-versa, né? O DM também. Tudo isso é minuciosamente colocado nesse contrato. E não é igual para todo mundo, porque cada um tem uma história, cada um viveu um processo de vidas passadas. Então, cada casal de chama tem as suas peculiaridades, né? As suas particularidades e peculiaridades. Então, assim, tudo isso é minuciosamente detalhado. Então, às vezes, a gente fica numa preocupação, né? E é natural, porque a gente está desperto, a gente já sabe, a gente está vivendo aquilo, a gente fica vibrando naquele desejo de viver esse amor. E, na verdade, é o oposto, né? A gente trabalhando em nós, a gente começa a despertar para entender que esse amor é dado a nós por nós mesmos. Porque se somos um, a gente não precisa do físico do outro. No fundo, a gente já sabe que o outro nos ama a partir do momento que a gente se encontra. Porque o despertar normalmente acontece com o encontro físico. Às vezes tem dinâmicas que o despertar não aconteceu com o encontro físico, mas um contato por vídeo, por telefone, de diversas formas. Como eu disse, cada um tem a sua peculiaridade dentro do contrato. Mas numa regra geral, né, numa amplitude assim do geral, a maioria desperta com o encontro físico. E a gente naquele encontro percebe que algo é diferente com aquela pessoa. Não é igual tudo que você já viveu com outras pessoas. E isso é nítido, é perceptível. E por isso começa ali um desespero da polaridade que está despertando em querer estar com aquela outra pessoa. E ali começa uma dinâmica de fuga, né, e perseguição. Bom, e aí, o que acontece nesse contrato? Cada situação dessa precisa ser vivida. Então, a DF que está direcionando ilusoriamente, talvez, não sei, que ainda para mim não é uma certeza, ela precisa compreender, buscar informação, se ela fez todas as curas, mas o DM ainda não fez um movimento. Buscar informações com seus mentores ou com quem acompanha, se dentro da programação da polaridade que está em fuga, se existe alguma coisa ainda que é necessário ele viver, alguma experiência, seja sozinho, seja com outra pessoa. Esse é um questionamento que deve ser feito quando você começa a ficar naquela necessidade de que o divino, a polaridade fugitiva precisa retornar, né? Que a gente fica naquele desejo. Bom, essa é uma questão. A outra questão é por que ainda não aconteceu o movimento? Então, neste momento, eu vou falar novamente sobre as crenças limitantes, que é um ponto que me pegou. Eu vou falar disso porque é algo que eu me percebi. Primeiro ponto, a DF está trabalhando na missão porque dentro desse contrato ela se colocou em missão. Por isso que é falado que cada polaridade tem uma missão, né, individual, e depois unidas elas têm uma missão em conjunto. Então essa polaridade precisa estar trabalhando na missão. Ela está trabalhando na missão e foi uma coisa que me pegou. Por quê? Porque eu achava que estava. Porque, né, logo despertei para a área terapêutica, uma coisa que eu me identifiquei logo de primeira, né, gosto muito. Então, para mim estava tudo certo. Mas começou a ter uma bifurcação e eu não estava entendendo o que estava acontecendo, o porquê que não estava fluindo. E aí, muito tempo de meditação e perguntas e conexão. E você vai trilhando um caminho, os seus mentores vão direcionando você para um caminho para você achar a resposta. Que é o que eles falam, a resposta está dentro de você, né? Mas eles ajudam. Quando a gente pede ajuda, eles ajudam. Eles estão aí com essa função. E são eles que têm o nosso contrato carnatório na mão e são eles que têm o contrato da chama gêmea na mão.
E aí você vai despertando para aquilo que está faltando, a virada de chave que ainda está faltando dentro da sua missão. Esse é um ponto. Isso para as DFs que ainda não estão vendo a dinâmica fluir, né? Alguma coisa, algum movimento acontecer. Essa é uma reflexão a se fazer. Né? Já pontuei uma, que é saber se a polaridade fugitiva tem alguma coisa ainda a ser experienciado antes do retorno. E a segunda reflexão é saber se você está vivendo a sua missão dentro de tudo que você mesma programou. Porque se está faltando um pontozinho, meio que fica estagnado. É como se você não conseguisse avançar, você está parada naquele ponto. E você não entende por que as coisas não avançam. Mas eu estou me curando, eu estou fazendo as curas, eu estou fazendo tudo que foi me pedido, foi me passado. Tem alguma coisa ainda a ser revisto. Essa é uma reflexão. E a outra é sobre as crenças limitantes. Porque se você colocou dentro do seu contrato que não somente as feridas emocionais precisam ser depuradas, mas você precisa se libertar das crenças limitantes, este é um ponto também que vai te pegar. E esse foi um ponto que me pegou, né? E eu vou contar um pouquinho assim sobre a minha experiência. E que uma coisa estava atrelada à outra, né? A crença limitante estava atrelada à questão da missão, que ainda não estava acontecendo da forma que precisa acontecer. E aí, fazendo as meditações, né? Fazendo as conexões com os mentores, eu consegui ter a resposta que precisava, que era exatamente isso. Por que eu não estava avançando na missão, né? Daquilo que eu vim para entregar? Porque eu estava dentro das crenças limitantes. E eu entrando nas crenças limitantes, se a gente está o tempo todo espelhando o gêmeo, né? Se a gente está o tempo todo espelhando o gêmeo, ele também está dentro da crença limitante. E aí fica os dois parados. Gente, porque é muito certo quando você dá um passo, quando você dá um passo que tá ali dentro do contrato que você precisa fazer, ele se movimenta. Ou ele vai te dar um sinal, uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, ou vai ser um encontro físico, alguma coisa. Por quê? Como nós estamos sendo direcionados, eles também. Só que nem, né, na maioria das vezes, essa polaridade não está desperta. Ele é conduzido de forma inconsciente. Então, os mentores, eles têm... É tão incrível isso para mim, assim, que é como se eles tivessem uma cordinha, assim, né? Que eles afrouxam e a polaridade anda. Aí eles puxam, a polaridade para. E é mais ou menos isso. A sensação que dá é que a gente tá como uma marionete. Mas no bom sentido, claro. Né? Não estamos sendo manipulados, e sim direcionados. Essa é a grande verdade. Então, neste ponto, quando você está presa neste ponto, não anda, a dinâmica não anda, fica ali parada, fica ali você não entendendo o que está acontecendo, você ansiosa para um movimento, esperançosa, e aquilo não acontece. Então, quando você começa a trabalhar isso, aí vai começando a acontecer um movimento. Mesmo que ele não faça nada, você sente dentro da energia, porque a gente sabe, enquanto desperto, a gente sabe se conectar com o outro, a gente sente a energia do outro e a gente entende quando essa energia se movimenta, quando essa energia para, estagna ou quando essa energia está fluindo, né? E aí este é um ponto que para mim assim ficou muito forte. E aí agora recente eu comecei a trabalhar nas minhas crenças. E aí comecei a trabalhar 4 crenças limitantes, que era 4, 3, né? Crenças limitantes, que era o julgamento, o medo e a culpa. E aí, incrivelmente, gente, eu tô tendo muitos insights por visualizações, por sonhos, ou encontro com os meus mentores no astral ainda em sono, né? E quando eu retorno, aquela mensagem volta para mim. E aí, nesse final de semana, eu acordei, assim, com a mensagem, uma fala, né? A mentora falando na minha mente, dizendo muita culpa, muita culpa.
Aí eu voltei, ó, muita culpa. O que ela tá querendo dizer com isso? E eu tinha tido uma visualização antes, então eu fiquei associando a essa fala com a visualização, mas não era. Pode estar atrelada, mas era sobre mim, né? Então eu entendi que tinha muita culpa dentro de mim. E aí, buscando mais informações, eu entendi que essa culpa estava vindo de uma encarnação que eu tive e que eu cometi o suicídio. Eu não sei o que aconteceu, eu ainda era jovem, pela visualização que eu tive da expressão, eu era ainda uma moça jovem e eu cometi o suicídio. E é claro e óbvio que a gente sabe que todas as pessoas que cometem suicídio, a gente sabe disso, que ela vai pelo desespero. Mas como a vida não acaba, né? É uma ilusão que a pessoa está vivendo. No momento que ela faz aquele ato, na sequência ela começa a sentir culpada, ela começa a vibrar na culpa. E é uma culpa enraigada que mesmo quando você é resgatado, depois de você depurar ainda, passando pelo umbral, né? Você é resgatado para o plano espiritual, é uma culpa que você fica ali reverberando, porque é profundo. Você está pedindo perdão do divino para você ser resgatado, você está se arrependendo, pedindo perdão do divino. Mas eu acho que a principal, o principal movimento, vamos dizer assim, é você se libertar da culpa. Porque a gente sabe que o divino perdoa, a gente sabe que ele é um pai amoroso. Mas você é amorosa com você mesmo, né? Aí começa a questão, né? E aí quando você fica com essa culpa reverberando, você, né, fica se culpando porque fez isso, porque fez aquilo, de algo que não tem mais como voltar atrás. Então você precisa começar a liberar essa culpa. E aí entra o quê? Você começar a trabalhar essas ferramentas, as ferramentas de libertação, de liberação de culpa, né? Tem N ferramentas aí na internet, tem N terapeutas que podem ajudar, auxiliar, inclusive eu posso, né, tá auxiliando, que se alguém sentir no coração que tem o desejo de estar trabalhando essa, né, essa crença. Bom, e aí voltando, eu comecei a trabalhar e nessa culpa, e aí eu percebi, né? A mentora me colocou assim, para eu desafiando mesmo, ficar trabalhando nessa culpa com afinco, porque era algo muito profundo, né? Muito profundo, né? Uma coisa que você faz um exercício e pronto, acabou, não é assim. Se fosse assim, tava fácil, é igual você escrever no caderno e pegar uma borracha e apagar. Nossa, tá ali. Não, mas a energia tá ali, continua. Então, essa purificação, ela demora. E às vezes é exatamente este ponto que pode estar pegando a sua dinâmica, né? Este é um ponto. Dentro daquilo que eu estou experienciando na dinâmica, são coisas, pontos assim bem profundos que eu gostaria de trazer aqui, que possa de repente ajudar aí na dinâmica de outras pessoas, para que elas olhem para dentro, né? Não tá fluindo é olhar para dentro. E a gente escuta isso de diversos canais. Olhe para dentro, olhe para dentro, olhe para dentro, mas não é fácil. Não é fácil. Você se pega tentando se sabotar, tentando procrastinar. Por quê? Porque aquela energia dentro de você ela é muito forte. E aí você quer fugir. Quando você não quer trabalhar algo, você quer fugir. Bom, dentro da culpa normalmente vai estar atrelado o medo, vai estar atrelado o não merecimento, né? E aí junta o medo, a culpa, o julgamento, você entra no não merecimento e naturalmente você não consegue desenvolver o amor próprio. Ah, mas eu me amo. Falar, dizem aí que até papagaio fala, né? Falar que eu me amo, colocar uma roupa bonita, passar uma maquiagem, me achar lindo. É, Bom, é fácil, né? Mas a profundidade desse eu me amo realmente, é sentir esse amor profundamente, é algo muito mais difícil. Então, quantas pessoas a gente não vê por aí que fala que se ama, mas quando você observa uma ação ou outra, você percebe que certas atitudes não condiz com o amor próprio, né?
Então é sobre isso, não é sobre julgar o que o outro faz, e sim observar e trazer para si, para ver se você também não está cometendo aquele ato, aquela ação. E, e é isso que eu me peguei, assim, nesse momento do meu processo, é, olhando para dentro e entendendo o que eu precisava trabalhar. E incrivelmente, assim, à medida que eu comecei a dar atenção a isso, eu comecei a parar de ficar na ansiedade. Porque eu estava muito ansiosa e eu acho que isso causa que todas as DFs ou todas as polaridades que estão despertas esperando esse retorno, vive, né, esse momento de ansiedade. A ansiedade, por quê? Porque a gente está lá no futuro, mas o que é falado para nós é que a gente deve viver o presente, é o agora. Então, o agora, você tá separada ou você tá unida? É você sentir isso. Então, quando você começa a trabalhar esses pontos, essas crenças, juntamente com, né, com quem já está trabalhando as feridas, e é impossível estar na dinâmica e não estar trabalhando nas feridas porque senão não sai do lugar, não avança, você começa a ter essa sensação de unidade, que é o que é falado, né? A unidade com o divino, porque primeiro a gente se une com o divino para depois se unir com a polaridade que estava em fuga, né? E é isso, essa unidade com o divino é quando você começa a se libertar desses pontos que te separa, mas não te separa da chama, te separa do divino, porque para você ser preenchida com o amor divino, você precisa limpar, né? Cada ponto, cada buraquinho dentro de você que tá ali com uma poeirinha, com uma coisinha, uma energiazinha parada e te causando algum mal-estar, seja ele físico, seja ele emocional, né? Dentro dos nossos corpos sutis, aquilo tá reverberando. E cada vez que você vai trabalhando isso, aquele ponto que é transmutado, vamos colocar assim, a gente transmuta, aí o amor divino começa a preencher. E você começa a sentir menos ansiedade, porque é algo que a gente já sabe, é certo. Ah, mas eu não sei. Bom, se tem alguém que está vivendo a dinâmica e ainda não sabe que dentro do seu contrato tem uma união, pode buscar ajuda para saber. Você tem direito de saber se dentro do seu contrato está prevista a união. Eu não acredito que quem está aqui vivendo o processo não tenha colocado essa reunião no final desse processo. Eu não acredito, né? Pode ter? Pode, claro, porque pode ter todos os tipos de dinâmicas, mas na grande maioria, por que eu estou dizendo isso? Porque é a reunião dessas polaridades que vai ajudar a ascensão de Gaia, a sustentar a energia que Gaia precisa. Porque a gente sabe que nesse processo de ascensão, não é todo mundo que está despertando, não é todo mundo que está trabalhando na ascensão. Então, se existe uma grande minoria que está ascensionando junto com Gaia, essas reuniões são primordiais para que a gente consiga sustentar a energia de Gaia na quinta dimensão. E é tudo que a gente quer, né? A gente quer viver o céu na Terra, né? A gente não quer viver o céu na Terra só com o complemento. Não, a gente quer viver o céu na Terra com as pessoas, com todas as pessoas à sua volta. Então, para isso, a gente precisa trabalhar na união para a gente ajudar o planeta. E é assim, vibrando no amor. A gente já começou? Já, mas quando acontece essa união, né, essa reunião das polaridades, é uma explosão de energia que a gente não faz ideia, a gente não tem noção. A gente não consegue mensurar na nossa razão a explosão de energia que acontece no planeta. E quer dizer, a força que existe dentro de nós, né? Porque se a gente tem esse potencial, a gente não consegue perceber esse grande potencial que a gente tem. Né? E isso é lindo, né? A gente está aqui para isso, a gente veio aqui para viver isso, e é tudo que o divino espera de nós. Finalizando, eu quero fechar esse vídeo com um sonho que eu tive, que para mim, né, eu confirmei com a minha mentora, que era um sinal, né?
eu tive um sonho onde estava tendo uma corrida. Era uma corrida que eu não compreendia, assim. Iniciava uma corrida que eu não sabia se era uma corrida a pé, se era uma corrida de carro. No meio do processo da corrida, eu não conseguia captar o que era, que tipo de veículo que estava correndo. Mas era uma corrida, eu estava no meio ali acompanhando. Eu não estava competindo, mas eu estava acompanhando. E ao final dessa corrida, chegando ao final dessa corrida, eu via vários divinos masculinos numa moto. Mas não era moto de corrida, como a gente vê aí fora, né? De competição. Não era esse tipo de moto. Eram motos de menor potencial, assim, vamos colocar, né? As PCX, BIS, enfim. Que isso não é o que importa, né? Mas eles estavam ali, aquela corrida e tal. E eu, tipo, eu não via uma linha de chegada. Não tinha uma linha de chegada e não tinha um vencedor. Só que no final acontecia assim uma grande explosão e todo mundo muito feliz. E o que me chamou a atenção é que eu tenho um netinho de 7 anos. E ele apareceu nesse sonho, na hora que acabou, assim, que tava aquela comemoração, ele gritava comigo e falava: Você viu, vó? Você viu? Você viu? Ai, uou, 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 Pombagira é o terror! Uou, 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 Pombagira é o terror! Então, que mensagem que ficou pra mim quando eu acordei, né? Eu acordei no meio da madrugada, assim, como assim, né? Que é isso? Que corrida é essa? E aí eu fui entendendo que a mensagem que a mentora estava trazendo a partir desse portal fortíssimo, que a gente ainda está na reverberação, né? Do portal de Leão, os divinos masculinos começam uma corrida de movimento. E as mentoras, né, de cada um estão ali trabalhando, os mentores todos estão trabalhando em união para que eles alcancem. Por quê? Porque nós, divinos femininos, estamos ficando prontas. Estamos chegando o momento dessa união. E é como eu disse agora, né, no final, essa união ela é primordial, ela é necessária. Ela é necessária, né? Não é algo solto. No entanto, que a dinâmica ela é tão difícil, né? A gente tem tantos desafios e energias negativas trabalhando para que isso não aconteça. Por quê? Porque eles sabem que essa união ela vai fazer um boom no planeta, né? E é sobre isso. Então, assim, a resposta que ficou para mim dela é que não se preocupe, tá tudo certo. Agora começa o movimento, faz a parte de vocês que eles vão começando, então já começando essa corrida. A partir desse portal foi dado um impulsionamento para que os DMs fizessem o movimento. Então a gente já tá vendo aí dentro dos canais, né, muitas uniões acontecendo e cada vez mais e cada vez mais. E é isso. Então hoje eu quero, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem aí, né, do conteúdo. Se ajudar uma pessoa, eu já estou feliz, porque essa é a minha contribuição dentro da minha missão, ajudar outras chamas. Assim como eu me sinto ajudada quando eu assisto outros canais, pontos que vão sendo trazidos que me ajudam, me auxiliam. Então eu quero também deixar essa contribuição. E é isso, gente. Se inscreva no meu canal, deixe o like para que o conteúdo possa alcançar aí um maior número de pessoas que de repente precisam de um incentivo, que está um pouco desanimada na dinâmica. Ok? Um grande beijo para vocês.